Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Fala Jovem. No dia 25 do mês passado, abril, aconteceu a Festa Literária das Periferias, FLUP. A FLUP aconteceu na Escola Municipal América Saboia. Estavam presentes representantes da comunidade e autoridades. Secretária Municipal de Educação, Roberlane Borges Robalo, os idealizadores da FLUP, Rogério Pereira, Elcio Salles, Júlio Ludemir, Fulvio Pacheco, coordenador da Educultura, os escritores Cristóvão Teza, José Castelo e Lúcio Colim, o iraniano Mohsen Emadi, o sul-coreano Kim Young-ha, o mexicano Juan Pablo Villalobos, o argelino Abdel Kader de Jamai. Confiram as primeiras cenas do evento com a repórter Eduarda com Elcio Salles. Como surgiu a ideia do Surgiu assim. Eu e o Júlio Ludemir, meu sócio, a gente foi da Secretaria de Cultura, né? A gente geriu a Secretaria de Cultura de uma cidade no Rio de Janeiro chamada Nova Iguaçu, uma cidade razoavelmente grande, com quase 1 milhão de habitantes, e que fica na Baixada Fluminense, que é um lugar muito na periferia do Rio, como se fosse uma Vila Verde lá no Rio de Janeiro, né? Só que aqui eu acho que a Vila Verde fica em Curitiba e lá Nova Iguaçu é fora do Rio de Janeiro, né? E lá a gente descobriu um grande número de pessoas, jovenzinhos assim como você, que gostava de escrever, que produzia em blogs, que escrevia numa folha de caderno e que escrevia bem, né? Embora não tivesse técnica narrativa, mas que produzia coisas bacanas. E a gente começou a perceber que tinha ali, nas periferias do país, talvez, um terreno muito fértil para a discussão da literatura, para tirar a literatura desse lugar de uma coisa elitizada, distante e tal, e trazê-la para o resto do chão, né, para a conversa direta, olho no olho com as pessoas. Então a gente começou a pensar um festival que, ao mesmo tempo que ele tivesse uma característica pop, né, que fosse como a Flip, por exemplo, de Paraty, que criasse um ambiente para a literatura e que chamasse a atenção das pessoas e que trouxesse escritores do mundo inteiro e que fossem escritores famosos e importantes para que as pessoas prestassem atenção no evento. E, ao mesmo tempo, a gente começava a produzir conversas com esses escritores em diferentes lugares da cidade. Então a gente foi, nos 2 últimos anos, em 30 favelas do Rio de Janeiro diferentes, sempre acompanhadas de um público específico, que é todo o processo é voltado para a formação de leitor, mas também de autor. Então a gente tem uma espécie de concurso literário em que as pessoas que participam ali, que se inscrevem, né, vocês estão convidados, inclusive, se quiserem, elas podem enviar um texto, pode ser poema, conto, mini ensaio, enfim, não importa, o importante é só manter ali uma média de 3 a 5 páginas no máximo. E esses textos vão ser avaliados por uma banca que a gente convida especialmente para isso, e os melhores textos, né, selecionados vão ser publicados no livro, né? A ideia é difundir pessoas que produzem literatura, que produzem cultura nas periferias a partir da publicação de um livro, né? A gente acha que as periferias do Brasil, através da música, do audiovisual, tem experiências incríveis de cinema feitos na periferia, de música, idem, de dança, né, como o hip hop, o rap, o funk, mas na literatura ainda é tímida essa ação, né? Esse processo ainda é muito tímido com a literatura, e a gente resolveu trazer a literatura para o centro dessa cena, também fazer com que a literatura e o livro pudessem ser ferramentas de reinvenção da própria vida das pessoas e, portanto, reinvenção das comunidades, da cidade, né? Acho que o processo de transformação começa ali no indivíduo e vai se espalhando, né? Então a FLUP foca nisso, de tentar trazer as pessoas para essa possibilidade da expressão através da literatura, né? Seja como leitor, seja como escritor, né? Por isso que a gente trouxe aqui hoje autores como Cristóvão Teza, né, e o Mohsen Emadi, para uma conversa sobre literatura que possa inspirar e motivar as pessoas e mostrar que o premiado escritor Cristóvão Teza e tal é um ser humano como outro qualquer, né, e que tem seus problemas, que tem suas virtudes e tem seus desafios, como todos nós. Isso eu acredito que possa motivar as pessoas a apostar na literatura também como um caminho de expressão, porque senão para os pobres vai ficar sempre reservado à música, né, o funk, o pagode como forma de expressão, e eu acho que existem muitas outras possibilidades e a literatura deve ser uma delas. Você acredita que o projeto como esse podem mudar o número de leitores?
Eu acho que sim, eu acho que está mudando. Assim, uma alegria que a gente tem nos últimos 2 anos, a gente já publicou 4 livros. Né? No primeiro ano foi uma coletânea com vários estilos misturados, aí depois a gente publicou uma coletânea de contos, uma de poesia e um romance. As pessoas que publicaram esses livros, que nunca tinham publicado antes, muitas delas agora estão conseguindo publicar por conta própria, né? Porque tiveram esse influxo inicial, esse primeiro pontapé, esse primeiro incentivo. Então, a partir daí, as pessoas não só estão escrevendo, como estão fazendo eventos literários, né? Pequenos ou grandes, não importa, mas a partir da FLUP, outros eventos literários foram surgindo nas periferias do Rio de Janeiro. Então, eu acho que, claro que a FLUP não vai resolver os problemas da humanidade, nem vai resolver o problema do déficit de educação no Brasil. Mas, sem dúvida, vai contribuir, mesmo que microscopicamente, mas isso é muito importante, para que haja mais leitores e mais escritores no país. Que essas pessoas, sim, né, eu espero que no futuro próximo possam, que não vai ser a FLUP que vai resolver, quem vai resolver são essas pessoas. Né? Portanto, quanto mais pessoas estiverem produzindo e contribuindo, mais chances a gente tem de, em algum momento, né, o Brasil deixar de ser conhecido como um dos países que menos lê no mundo. Né? Embora eu também ache essa estatística desconsidera um pouco esse novo leitor e esse novo escritor que mora ali na periferia e que ele não é muito visível, né, para as agências de estatística. O tema para discussão desse ano surgiu como? Surgiu a partir da Copa do Mundo, né? Por quê? Porque o Brasil vai respirar futebol, né? E ao mesmo tempo em que o futebol é o grande personagem desse ano, também a política vai ser. Porque com todos os problemas que o país vive, né, em realizar uma Copa do Mundo que está gastando bilhões de reais para construir estádio de superfatura, nunca fica pronto e tal, e a população reagiu. Né? Então, em junho, eu acho que vai junho do ano passado, acho que vai reverberar muito esse ano. Acho que as pessoas vão muito para as ruas. Eu acho que vai ter um processo riquíssimo de discussão sobre os destinos do país. Então, acho que a literatura é uma ferramenta muito privilegiada para captar essa energia e tentar transformá-la em várias coisas. Né? A gente não quer um caminho único. Aqui na FLUP cabe o vai ter Copa e cabe o não vai ter Copa. Né? Eu acho que as duas discussões são válidas e o importante é que a gente faça o diálogo, é que ele aconteça. Né? Então, por isso que a gente, nesse ano, resolveu tematizar a brasilidade, para descobrir e trouxemos esses grandes pensadores da brasilidade, né, como Gilberto Freire, Sérgio Buarque, Mário de Andrade, Darcy Ribeiro, existem outros, mas a gente só podia escolher 4, para que a gente possa, ao lado do conhecimento desses sujeitos, que de alguma maneira, mesmo tendo contradição, mesmo discordando deles, eles de algum modo inventaram esse Brasil que a gente vive hoje, e que esse pensamento possa ser rediscutido, possa ser repensado, e possa ter outros personagens que possam sugerir sua ideia de Brasil, e de brasilidade, e de brasileiro. Né? Então, por isso o tema desse ano é essa ideia de brasilidade, né? Porque num ano de Copa do Mundo, seria muito ruim discutir o Brasil só pelo futebol. O futebol é muito legal, muito bacana, eu adoro futebol, sou vascaíno, vou ao estádio. Agora, não pode ser só o futebol. Não, o futebol não pode nos definir como sujeitos históricos. Né? Tem outros elementos e a gente espera que, incluindo outros personagens, incluindo a periferia nessa discussão, esses outros Brasis apareçam com mais força. O que podemos esperar para esses 2 dias? Não sei. Eu acho que o barato da FLUP é sempre uma grande surpresa, porque como são sempre lugares diferentes, a gente não sabe como o público vai reagir, que pessoas que virão, e eu acho que o grande barato é não saber, porque o contato do escritor, né, do livro ali com as pessoas é que vai definir, né, o que a gente pode esperar esses 2 dias. Só no domingo de manhã, nem no sábado à noite, que a gente ainda vai estar meio tonto, eu acho que só no domingo de manhã que a gente vai ter a exata dimensão do que foram esses 2 dias, porque a gente vai começar a ter os retornos, porque talvez daqui se sair uma única pessoa, que não pensava em literatura e agora pensa, agora quer ler, agora quer conhecer Gustavo Anteza, quer conhecer o Kim Leonard, já é uma grande conquista, né? Porque, volto a dizer, esse é um país que é conhecido mundialmente como um país de não leitores. E eu tenho certeza de que ele
tem tudo para ser um país de leitores e de que a literatura e o livro podem contribuir enormemente para o país avançar, para aprofundar a democracia, né, e para que as pessoas possam melhorar suas vidas. Eu acho que um grande objetivo da literatura é esse, de pela ficção, pela poesia, pelo ensaio, criar novas formas de vida, né? Eu acho que é disso que se trata aqui. Então, se abstratamente eu posso dizer que espero alguma coisa, é isso, ter uma nova forma de vida que tenha surgido a partir desse encontro nosso aqui em Vila Verde, né, com os parceiros que a gente trouxe para cá, como o Rogério Pereira, que é um cara que já há anos atua nessa área aqui em Curitiba, e ele não pode ser o único cara, né? Tem que ter mais gente nessa conversa para ele não ficar sozinho e poder as coisas acontecer melhor. Então acho que a ideia é sempre começar alguma coisa, né? A FLUP não vem para resolver nada, vem para começar alguma coisa. Quem sabe algum dia essa coisa que a gente começou aqui seja solução para outras. Acho que é por aí. Obrigada. Obrigado, Ivar. Durante o evento, a nossa repórter Gabriele Jesus teve a oportunidade de saber do diretor da Biblioteca Pública do Paraná, Rogério Pereira, a sua opinião sobre o evento. Vejam a matéria. Por que a literatura ainda é vista por muitos como algo elitizado? O que fazer para que essa situação se modifique? Ótima pergunta. Até ontem eu estava falando sobre isso numa palestra que eu dei no SESI e numa entrevista que eu dei na CBN. O grande trabalho nosso é desacralizar a literatura. O que isso quer dizer? Tirar a literatura desse espaço que eles chamam de sagrado, quer dizer que é uma coisa muito elitista, que as pessoas não têm acesso, quer dizer que as pessoas não podem frequentar uma biblioteca, muitas vezes não podem frequentar uma livraria. Por quê? Muitas vezes por um preconceito que as próprias pessoas têm em relação à leitura. Primeiro porque você colocam na cabeça das pessoas muitas vezes que a leitura, principalmente das crianças, é uma coisa chata, né? A gente cansa de ouvir, sabe por que você não lê? Porque é chato, porque é mais legal assistir TV, porque é mais legal fazer outras coisas. Primeiro, leitura não é chata, né? Leitura é extremamente agradável. É claro que para você poder entrar num livro, ler um livro, você precisa ser preparado para isso. Como é que você prepara alguém para ler? Primeiro, alfabetizando muito bem essa criança, né? Quer dizer, com uma escola de excelente qualidade, uma escola boa, uma escola preparada para isso. Depois você precisa ter professores que gostam de ler, né? O professor que gosta de ler pode trabalhar melhor a leitura em sala de aula. E o ideal seria, obviamente, que esses novos leitores tivessem um ambiente favorável à leitura em suas casas. Isso é muito importante. Você, primeiro, um ambiente favorável à leitura em casa, depois um ambiente favorável à leitura na escola e depois no grupo de amigos em que você está. Como a gente não tem isso, quer dizer, muitas vezes você não tem biblioteca em casa, seus pais não são leitores, como os meus pais não eram. Meus pais eram semi-analfabetos, né? Meus pais não liam, nunca leram um livro na vida deles. Eu fui ler onde? Eu fui ler na escola, né? Então, é importante que a gente tenha a escola sempre muito bem preparada para poder acolher essas crianças, para poder mostrar a importância da leitura na vida delas. Agora, por que a leitura sofre esse preconceito? Por tudo isso, quer dizer, porque nós não temos uma sociedade de leitura, nós não temos a leitura não tem um valor social. Por exemplo, você chega num ponto de ônibus, só para citar um exemplo, de manhã, e você vê as pessoas falando sobre que assuntos. Normalmente eles falam sobre novela, falam sobre futebol, né, e falam sobre coisas do seu dia a dia. Quer dizer, essas coisas têm um valor social, quer dizer, o futebol tem um valor social importante, a novela tem um valor social importante, isso não é bom e não é ruim, quer dizer, é uma coisa normal. Agora, a leitura não tem esse valor social. Dificilmente você chega num ponto de ônibus ou na entrada da sua escola, quer dizer, no grupo de amigos, você fala assim: você leu tal livro? Você gosta de tal autor? Morreu o Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques, ele foi um dos maiores escritores da história da literatura, né? Colombiano, nosso vizinho aqui. Assim, isso não foi um assunto que teve um peso social importante, quer dizer, as pessoas não falavam disso nas ruas. Eu duvido que alguém comentou com você e chegou com você para falar assim: você viu que o Gabriel Garcia Marques fez? Não, claro, no jornal, na TV, as pessoas acabaram comentando. Então, é importante isso, Gabriela, é importante que a gente traga a leitura para o dia a dia das pessoas, de uma maneira bastante natural. De uma maneira assim, tão gostosa, primeiro, que a leitura é uma coisa lúdica, que a leitura é uma coisa importante, que a leitura dá oportunidade às pessoas. Quer dizer, eu me fiz a partir dos livros que eu li, né? E agora, o nosso trabalho, nós trabalhamos com leitura, seja professor, seja em casa, seja onde você estiver, é isso. É tirar essa coisa de que a leitura é para poucos, os livros são para poucos. Não, os livros são para todos, a leitura é para todos, né? O que a gente precisa fazer é que as pessoas se aproximem da leitura de uma maneira lúdica e de uma maneira que elas tirem proveito da leitura. Por exemplo, o que é ler um bom livro?
o que é um bom livro. Quem vai dizer o que é um bom livro é você, leitor. Quer dizer, e um livro, ele é um livro diferente para cada leitor. Isso é muito importante, né? Então, assim, que tipo o que um livro vai te causar? O que vai proporcionar um livro para você? Isso é de cada leitor. O que a gente não pode deixar de fazer, e aí é muito importante os professores, o trabalho que nós fazemos no serviço público, nas bibliotecas, nas escolas, é dar a oportunidade. Então nós damos a oportunidade da leitura para as pessoas. Agora, como que as pessoas vão se apropriar dessa leitura, aí é de cada um. Você acredita que mais investimentos são necessários para que a literatura seja mais acessível à população? Sim, porque assim, o investimento no serviço público ele é fundamental no Brasil, né, para a formação de novos leitores. Por quê? Primeiro, o grande formador de leitura de leitores no Brasil é a escola. Não deveria ser, quer dizer, a escola deveria ser um apoio à formação do novo leitor. A formação do novo leitor, ela se passa por várias fases. A primeira fase, e a mais importante, é o núcleo familiar, né? Quer dizer, então os pais lendo para os filhos compartilhando a leitura com os pais. Esse é um ambiente propício, quer dizer, é um ambiente ideal. Aí essa criança sai do seu ambiente familiar, do seu núcleo de proteção e vai para a escola, que seria outro núcleo de proteção, núcleo de proteção social. Quando você chegasse na escola, o livro não seria um extraterrestre. Muitas crianças chegam na escola e não sabem o que é um livro, nunca viram um livro, não sabem o que é a palavra escrita, não sabem nada sobre literatura. Claro, então o processo de alfabetização. E passam pela escola, muitas vezes, durante muitos anos, sem saber o que é a leitura, sem saber o que é um livro, sem saber da importância do livro. Então, assim, o que precisa ser feito é investimento do governo em, primeiro, em equipar bem as escolas. Segundo, oferecer um ambiente propício à leitura nas escolas, com boas bibliotecas. Mas o mais importante, e aí é um erro dos governos em geral, do governo federal, que é investir simplesmente na compra de livros. Comprar livros novos é importante, mas não é o fundamental. O fundamental para formar leitores no Brasil hoje, nesse processo de formação, é, primeiro, você ter um professor bem capacitado, um professor leitor. E normalmente os professores não são leitores. Então você tem que investir no professor. Por quê? Porque se aquela criança sair de casa sem ter um ambiente propício à leitura na sua casa, porque seus pais ou são analfabetos, ou porque não leem, ou porque o livro não faz parte da vida deles, porque eles não têm condição de ter acesso ao livro, eles têm que chegar na escola e ser acolhidos por esse professor. E esse professor, para acolher alguém, para formar esse leitor, ele precisa ser um leitor. Eu tenho a capacidade de trazer você, Gabriele, perto de mim, mostrar para você, olha, esse aqui é um livro, a gente vai ler junto, eu vou te dizer por que a gente deve ler, como a gente deve ler, mas por quê? Porque eu sou um leitor e porque eu gosto de ler. Então o professor tem que fazer esse trabalho, acolher essas crianças. Então o investimento que deve ser feito, muitas vezes não é comprar livro, muitas vezes é formar o professor. Porque se você forma o professor, se você tem um livro e não forma o professor, é a mesma coisa que você dar um carro novo para alguém que não sabe dirigir. Ele não vai fazer absolutamente nada. Ele pode empurrar, vender, riscar, mas ele não vai utilizar o carro como deve ser utilizado. Então, não adianta você ter uma biblioteca super bem equipada, com livros novos e bonitos, que eles ficam bonitos, né, na prateleira, sem que você tenha um professor capacitado, um bibliotecário capacitado para poder encantar essas crianças e levar eles em direção a tudo. Para nossa surpresa, encontramos Fúvio Pacheco, nosso antigo professor de artes, em nossa escola. E não conseguimos deixar de falar com ele. Como você vê a arte da periferia? Eu acho que a arte da periferia é uma arte com estilo próprio, né, com estilo pessoal. Porque assim, a arte na periferia, na verdade, assim, que a gente diz, é a arte do hip hop. O hip hop, assim, ele pegou todas as modalidades artísticas, pegou o teatro, a música, dança e as artes cênicas e reformulou, certo? Ele reinventou a música na forma do rap, reinventou a pintura na forma do grafite, reinventou a dança na forma do break, né? Reinventou a interpretação na forma do MC. E assim, isso é uma coisa que surgiu nos Estados Unidos e o mundo inteiro acatou, assim, certo? O mundo inteiro a gente tem essa modalidade artística, sabe? Então eu acho bacana por causa disso, porque sabe onde você vai se ver, assim. E aqui no Brasil, aqui em Curitiba, né, a gente tá falando, assim, quanto mais na periferia você vai, mais bacanas são os grafites, mais forte é essa cultura do hip hop. Você já mostrou a sua arte em algum muro? Já, em vários. Além desse trabalho, você faz algum outro? Eu sou desenhista de história em quadrinhos. Pessoal, chegamos ao fim dessa edição. Esperamos que tenham gostado. Mandem sugestões para o nosso vlog.
Anote nosso e-mail, pois ele mudou. radiojovenaescola@gmail.com. radiojovenaescola@gmail.com. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.